Olá, olá, bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E a semana foi extremamente pesada, principalmente na sexta-feira, que teve buscas, apreensões, ameaças de inquérito novo, presidente pedindo impeachment do Moraes com documentação agora, e nós já vamos falar sobre isso. Mas para renovar as nossas esperanças, ninguém melhor que o doutor Renato Gomes. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Bom dia, Camila. Você é uma amiga querida, a gente não pode deixar na mão. Bom dia aos amigos aqui presentes. Vamos ver o que a gente consegue. Doutor, se o senhor puder começar falando sobre a decisão do TSE de sequestrar a nossa monetização, logo depois, a reunião do mesmo ministro, Luiz Felipe Salomão, com a delegada da Polícia Federal, que montou um inquérito na qual tivemos acesso, que parece uma tese antropológica, aquilo, sem eira nem beira, e com as plataformas digitais se comprometendo a calar os conservadores, como o senhor vê isso? O senhor pode fazer uma análise sobre esse fato? Isso é um ato totalitário, não tem respaldo algum no direito, apenas mostra a falência do Estado de Direito. A gente não vive no Estado de Direito. Uma regra básica que está prevista no Código de Processo Civil, a impenhorabilidade de qualquer renda que é destinada ao sustento da pessoa. Muitos vivem do sustento das redes sociais, vivem da remuneração. Isso foi ali tirada com argumentações das mais espúrias do mundo. A atividade política faz parte da vida da pessoa. Se o conteúdo é bom ou ruim, interessa a quem está escutando o conteúdo. A gente não precisa de censor, e nem poderia haver um censor, porque a Constituição é expressa nesse sentido. É vedada a censura. Então, o que ele fez foi um ato criminoso, atentatório contra o regime vigente, é crime contra a segurança nacional. Ele legislou grosseiramente, usurpou competência do Congresso Nacional também. Então, assim, não há o que dizer. Como resolver isso? Só depende do chefe de Estado. Ele pode resolver isso porque é ele que se comprometeu a manter, defender e cumprir a Constituição lá no artigo 78, e é ele que é o chefe supremo das Forças Armadas, que tem como uma das funções garantir a funcionalidade dos poderes. E o TSE ali está totalmente fora dos eixos. Doutor, o que o TSE sequestrou de nós foi a nossa verba alimentar, porque todos nós vivemos somente do canal, pagamos as nossas contas, sustentamos os nossos filhos, os nossos pais, enfim. Pela lei, se tivéssemos aqui num Estado democrático de direito, com segurança jurídica, ele poderia sequestrar essa verba sabendo que é para fins alimentares? Jamais. Está expresso isso. Uma renda de fins alimentares é impenhorável. Está escrito no Código de Processo Civil. Eu não sei o artigo de cabeça, mas não pode. Proibido. Mas direito aqui no Brasil é vontade de juiz. Vontade de juiz. A interpretação que se faz se fundamenta de qualquer forma. Se faz uma argumentação bacana, uma retórica vazia, eles inventam as narrativas e transformam uma mentira em verdade, e aí coagem todo mundo, infelizmente, com aval da Polícia Federal. Eu falo, não da Polícia Federal como um todo, mas desses poucos elementos da Polícia Federal que se prestam esse papelão. Estão plantando muito mal, isso certamente não acabará bem. Infelizmente, falta um pouquinho de noção das coisas. Noção de direito eles têm, eles sabem o que eles estão fazendo. Falta um pouquinho de noção sobre a vida, porque a conta vai chegar, isso aí é inquestionável. Doutor, a gente também teve as buscas e apreensões na sexta-feira, incluindo o cantor Sérgio Reis. Isso já não passou de um limite, porque ele não ameaçou o Supremo, ele chamou para uma manifestação. Inclusive, o Alexandre de Moraes resolveu bloquear o Pix do organizador da manifestação, o que abre precedente para bloquear de todo mundo, inclusive, por atos antidemocráticos, e quer impedir que a manifestação do dia 7 aconteça. Pergunto, Renato, a manifestação não é um direito nosso, garantido na Constituição? Isso é crime contra a segurança nacional, é uma violência institucional contra o regime vigente, artigo 17 da Lei 7170. Indiretamente, ele está criando obstáculos ao exercício de uma liberdade fundamental, que é a liberdade de manifestação, de reunião. Ele está coagindo pessoas a não
exercerem sua liberdade de ir e vir, com base em algo inexistente. A tipificação de ato antidemocrático não existe. Isso é uma narrativa criada para perseguir aqueles que falam coisas inconvenientes para esses detentores do poder, que são os verdadeiros antidemocratas. Mas, como não existe vácuo no exercício do poder, e quem pode detê-los ainda está apenas, eu diria, cumprindo um script estratégico para agir no momento certo, eles estão avançando. E a Constituição continua sendo rasgada de uma forma despudorada. Então, é isso que está acontecendo. A busca e apreensão na casa do Sérgio Reis é uma busca aberrante. O Sérgio Reis se manifestou de uma forma ali emotiva, mostrando a indignação com o que está acontecendo, foi de uma forma plenamente legítima, não houve crime ali. A gente vive numa distopia, num estado opressivo, e no estado opressivo deixa as pessoas praticamente num estado de necessidade, sentindo que as suas liberdades estão ameaçadas. Então, é natural que alguém se manifeste, reaja querendo sair desse estado de opressão, partindo do princípio que a Constituição garante que o Brasil seja, ou tenha uma pretensão de ser um Estado democrático. Então, num estado de necessidade, as pessoas têm o direito de reagir a isso, de uma forma ali para quebrar essa sensação de opressão. E foi o que Sérgio Reis falou em sua fala. Não ofendeu ninguém, não ameaçou absolutamente ninguém, apenas disse o que iria fazer. Muito pelo contrário, agiu com transparência. Não ameaçou bater em alguém especificamente, muito pelo contrário, falou que as manifestações seriam pacíficas e que eles iriam levar as reivindicações para o presidente do Senado e dar um prazo para que fosse cumprida e a vontade da população fosse atendida. Porque o povo hoje, nitidamente, ele é ignorado, ele é tido como inexistente por uma casa, no caso o Congresso Nacional, que vê apenas uma entidade povo como um ser abstrato. Ausente, as pessoas físicas efetivamente compõem esse ser abstrato, ou seja, é inexistente. Então, assim, está complicado, está muito chato a gente assistir essa derrocada do Brasil, mas aí entra naquela visão mais holística da vida que eu sempre defendo. Quanto pior fica, mais rápida é a mudança. E hoje a mudança está desenhada flagrantemente. Será a partir do dia 7 de setembro, dentro de uma previsibilidade, podendo ser a qualquer momento. Amanhã, depois. Renato, uma das justificativas que a grande mídia achou para esse ato de busca e apreensão foi que investigados por atos antidemocráticos estiveram com ministros do governo. Turíbio Torres e Juliano Martins, alvos da operação na sexta-feira, postaram imagens com o chefe do GSI, o ministro Augusto Heleno e outras autoridades. Isso deveria ter um significado, então quer dizer que se eu vou em Brasília, dou de frente com o Heleno, general, vamos tirar uma foto? Então, é uma justificativa eu receber uma busca e apreensão? Absolutamente não. Você tem direito de falar com quem você quiser. Pode ser com o pipoqueiro, pode ser com o ministro ou com o presidente. O que você vai falar é direito seu de você falar o que você quiser, você está falando uma conversa privada. A mídia hoje perdeu a razão de existir. Essa imprensa aí perdeu a razão de existir. É uma imprensa subversiva. A gente sabe a quem ela serve, a gente sabe o que ela deseja. É uma imprensa que está fadada à extinção. Nitidamente está fadada à extinção. Eu sempre gosto de frisar. Bato nas mesmas três premissas. Eu presumo a inteligência de quem está comandando tudo que é o Bolsonaro. Ele sabe o que está fazendo. Eu presumo a confiabilidade plena nas Forças Armadas, o apoio irrestrito ao presidente e sobretudo, à população, para garantir as liberdades, e presumo a existência de um estado de guerra absolutamente nítido. Infelizmente, muitos ainda enxergam como teoria da conspiração. Paciência. Enxergando dessa forma, tem muita dificuldade de compreender o cenário e não aceita muitas das coisas que acontecem, presumindo que o presidente é covarde, está com medo e vai ser engolido e tudo mais. Mas, quando as pessoas entenderem o que seja essa guerra que a gente está vivenciando, a claridade ali de raciocínio, de fazer prognoses melhores, ela ficará evidente. Isso não estou falando só das pessoas simples do povo, não. Parte para também jornalistas, pessoas que vivem da política, não conseguem enxergar o que está acontecendo. Então, naturalmente, é compreensível a demora, esse processo em que o presidente parece que está cozinhando tudo em banho-maria. Ele falou que ia entrar com o impeachment dos ministros
no sábado passado e entrou ontem de um ministro na sexta-feira. Uma semana as coisas se cozinhando. O que aconteceu em uma semana? O presidente do Supremo foi fazer atividade político-partidária com o presidente do Senado para tentar inviabilizar os pedidos de impeachment que seriam protocolados pelo presidente e até aquele momento ainda não haviam sido. Fez advocacia administrativa, interferindo ali na atividade do Senado, né, por alguma razão, para defender os seus amigos de corte. Então, o seu senador Pacheco foi exposto, disse que não daria andamento aos pedidos, ele expôs já politicamente o Senado, dizendo que aquilo ali não se faz necessário, ou seja, ele está legitimando toda a quebra da Constituição também, patrocinada pela toga. Né? E o presidente, aí na quinta-feira o presidente levantou de novo, né, colocou mais lenha na fogueira, desmascarando todas as falcatruas patrocinadas pela Caixa Econômica dos últimos anos. E ontem, e aí sim, ele acionou o Senado com pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele está cozinhando o cenário. E mais interessante ainda, ontem mesmo, ele disse que dia 7 de setembro será a fotografia que ele precisa para mostrar para o mundo o que o povo quer e que ele fará. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Né? A questão é onde você coloca o foco de análise. Quais os elementos, de fato, que estão aí disponíveis, você traz para o seu contexto de análise. Dependendo do que você faça, você vai enxergar luz ou vai enxergar trevas. Eu sempre enxergo luz, e é o que eu procuro passar. Renato, fala do Mourão que criou uma celeuma nas redes sociais na sexta-feira. O pessoal deu 2 tipos de interpretação. Eu vou ler a frase e eu quero a sua interpretação. Para mim, é o devido processo legal, porque, lamentavelmente, o que ocorre é, quando um processo desses começa e hoje, com a divulgação que isso é dado, a pessoa imediatamente fica crucificada na opinião pública, antes que termine o processo. Então, tem que aguardar o desenrolar disso aí, sobre o processo que nos persegue, né? A operação que representa a perseguição aos apoiadores do presidente Bolsonaro. Para mim, a frase ficou num contexto meio confuso. Olha, como o senhor vê essa? Eu tenho a minha convicção, até agora ela está inabalável, que nada aconteceu de diferente. Na minha leitura, o Mourão é apenas um agente da desinformação que joga para confundir o inimigo nessa guerra invisível. A gente olhar o histórico do Mourão, general com 50 anos de serviço, uma carreira brilhante, chegou ao topo da carreira. Ele, em 2016, 2017, ele começou a ficar indignado com as falcatruas, começou a falar um monte de coisas, gerou repercussão, foi aposentado, né, trouxe a ideia de aproximações sucessivas. Eu tenho amigos que conhecem ele, uns já serviram com ele no final da década de 70, início da década de 80. O cara já era casca grossa, linha dura. Eu tenho um amigo também, amigo do Mourão, os pais deles eram amigos de contemporâneos de academia militar. Não é nada disso do que se diz do Mourão. O Mourão é um cara que sabe perfeitamente o que está acontecendo, ele é leal ao presidente da República. Então, essa minha concepção é: a fala do Mourão alimenta o desmando da esquerda, né, e deixa a população, diria, a tropa do Bolsonaro, que são os apoiadores, ali indecisas, sem saber o que está acontecendo, né, desvia o foco. E, enquanto isso, nos bastidores, no que interessa, todo o planejamento está em andamento. Tudo está acontecendo sem as pessoas entenderem, terem a mínima noção do que efetivamente está acontecendo. Essa faz parte da guerra. Você mostrar uma fragilidade, mostrar uma certa desorientação, alguém falar como se fosse ali um traidor e deixar as coisas ali tranquilamente correndo em sigilo. Então, o Mourão, para mim, é esse agente da dissimulação. Ele mente? Não, ele não precisa mentir. Mas a forma como ele fala, dúbia, que dá margem à dupla interpretação favorável a apoiadores do presidente, do governo e do país, favorável aos inimigos da pátria, né? Uma fala extremamente patética, partindo do general 4 estrelas, com o conhecimento que ele tem, né? Não faz o mínimo sentido para a minha leitura de cenário. Tá? Posso estar errado? Claro que posso.
gente está lidando com seres humanos. Bom, o ser humano, eu sou um ser humano, posso ter uma percepção errada. Esses amigos que eu conheço, são amigos bacanas, que conhecem o Mourão, que são amigos dele, podem ter uma visão errada, se enganar, podem, mas a probabilidade disso acontecer é ínfima, ínfima. Então, eu confio no general. Renato, grupos de esquerda pedem ao Ministério Público autorização para protestar na Paulista no dia 7. Movimento de esquerda protocolaram na quinta-feira, dia 19, uma ação do Ministério Público de São Paulo em que pedem autorização para ocupar a Avenida Paulista no dia 7 de setembro, mesma data em que apoiadores do governo do presidente Bolsonaro saíram às ruas. Um dos principais atos convocados pelos simpatizantes de Bolsonaro está marcado justamente na Paulista. Os grupos de esquerda pretendem, na pior hipótese, dividir a avenida com os governistas. O senhor acha isso é uma boa ideia? Isso não vai acontecer, Camilo. Eu não vejo isso como factível. Primeiro, o que o Ministério Público tem a ver com isso? O Ministério Público entra numa seara que não é dele. Por isso que ele é chamado hoje agente de subversão social. É uma instituição que perdeu a razão de ser. Ela vive em desmandos. Ela causa desordem no país pelo que está fazendo. Ela alimenta a constitucionalização da vida. Tudo é motivo de levar ao judiciário por parte dessas interpretações espúrias feitas pelos agentes impunes do Ministério Público. Está muito bem retratado no livro do Márcio Schiller, Globalismo, Ativismo Judicial, Ministério Público, Agente de Subversão Social. Outra coisa, 7 de setembro. 7 de setembro será, eu diria, a reindependência do Brasil. Então, eles estão querendo inviabilizar uma manifestação onde irão milhões, sem contar as forças de segurança, as forças militares que também estarão presentes. Será que haverá espaço para os inimigos da pátria atrapalharem o retrato que o chefe de Estado quer da população na Avenida Paulista e em Brasília? Não vejo isso factível, mas nada factível. A certeza que eu tenho é que 7 de setembro será o marco, e esse pessoal aí chamar perder o mané. Perder o mané. Doutor, o Aras também está sofrendo uma perseguição aí ridícula, né? Não tem outro nome para colocar a perseguição que estão fazendo em cima do PGR. Primeiro foi um grupo de subprocuradores, depois procuradores que exigiram que o MPF investigue Augusto Aras por prevaricação, depois o Senado Federal e, estranhamente, a relatoria do pedido caiu nas mãos de Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já deu uma declaração que muito provavelmente não vai aceitar, vai arquivar. Mas a questão não é essa. A questão é em qual ponto o Aras poderia ter prevaricado. Inclusive, o Alexandre de Moraes fala que ele não vê prevaricação. O que ele vê é crime de responsabilidade. Não há prevaricação. Não há nada, o Aras não fez nada de errado. O que eles querem que o Aras faça é que dê um jeitinho e enquadre o Bolsonaro em alguma coisa e siga com o processo contra o Bolsonaro. O Bolsonaro apenas exerceu sua liberdade de expressão, que foi inconveniente para esse pessoal. Então, eles usam de narrativas, querem enquadrar o presidente em alguma coisa, né, de uma forma espúria, em algum tipo penal, em algum crime de responsabilidade, e que o Aras leve isso adiante, tentando quebrar uma narrativa de que não haveria um processo judicial legítimo para dar seguimento contra o Bolsonaro. Mesmo assim, mesmo que o Aras, vamos imaginar que o Aras comprasse essa ideia, né, enquadrasse o Bolsonaro em alguma coisa e seguisse com o processo todo nulo, simplesmente porque os juízes são mais do que suspeitos, são inimigos do Bolsonaro, têm interesse direto na causa. Isso não é caso de Supremo julgar. O Supremo seria um órgão incompetente hoje para julgar o Bolsonaro. É incompetente. Como é que o Bolsonaro enxerga isso? O Bolsonaro já sabe o que está acontecendo. Ele já falou, ninguém me tira da cadeira, só Deus. Porque ele sabe que as instituições são disfuncionais e tudo o que está acontecendo é manipulação espúria. O Aras está sendo perseguido por quê? Porque ele está sendo um entrave, né, porque esse pessoal quer, acreditando que o ativismo judicial vai ser suficiente para golpear o Bolsonaro. Isso eu diria, infantilidade da mais clara possível,
considerando que deveriam ser pessoas adultas e conscientes, mas não são. São inconscientes, muito inconscientes, que eles não têm noção do que eles estão fazendo. Renato, nós sabemos o que está acontecendo no Afeganistão, aquela ascensão triste, né, daquele grupo terrorista. Mas o que chama a atenção é que o líder do Hamas falou que Lula é um amigo e que esperamos a sua volta à presidência. Lula foi solto pelo Supremo Tribunal Federal e se tornou elegível por conta disso. Partindo do princípio que nós não somos um Estado criminal, como o senhor analisa? A minha pergunta é, daria para impedir que o Lula concorresse, né? Vamos jogar aqui limpo, vamos jogar claro aqui sem usar meias palavras, embora vão me chamar de ditador, enfim. Partindo dessa frase de um cara, de um grupo terrorista, falar que quer que ele volte à presidência, claro, porque tem interesses, isso já não seria motivo de impedir a candidatura do Lula? Não vejo nenhum problema. Isso, a fala dele por si só, não tem nenhum sentido você impedir a candidatura de alguém, porque você é amigo de um terrorista, no caso de um outro país, né, que está solto, está seguindo a vida normal, terrorista por terrorista. O cara não tem processo, não tem condenação, ele é um cidadão inocente. Né, dentro do juridicamente falando, independente do país em que esteja, né, então não vejo problema nisso, não. A questão é dar margem à ideia, crer, vamos dizer assim, crer que o ex-presidente será candidato, eu vejo isso como inocência. Eu vejo isso como negacionismo. Né? A pessoa não está enxergando o que está acontecendo no país, mas não tem a mínima noção do que está acontecendo no país, está dormindo ainda. O ex-presidente não será candidato ano que vem. Não será candidato, como eu afirmo aqui, vou deixar registrado, nenhum desses de esquerda será candidato ano que vem. Pelo que está acontecendo no país, pelo que vai acontecer, está na iminência de acontecer. Renato, o Fachin também deu o ar das graças, ele que estava tão quietinho aí, e ele é o relator da ação do presidente Bolsonaro para impedir o STF de abrir inquérito sem o aval da PGR. O que efetivamente isso traz? Como é que você entra no STF com uma ação contra o STF? Olha, o que o presidente está fazendo, é óbvio que o presidente não entrou com essa ação esperando uma decisão do STF, óbvia, dentro do direito, que esse inquérito de ofício é absurdo, não existe isso. É óbvio que o presidente não entrou com isso aí, com essa pretensão inocente de esperar que um juiz suspeito julgue contra o próprio tribunal e a favor do presidente e dos conservadores que estão sendo perseguidos. Dentro de uma estratégia de guerra, onde estão sendo usados os elementos, os instrumentos do inimigo, que é o próprio ativismo, o presidente está usando meios processuais para forçar o ativismo a se incriminar. Porque eles vão continuar fazendo isso, eles vão se bobear, não vai nem ter processo para fazer julgamento, vai ser indeferido de plano, mas o que o presidente quer é apenas deixar claro que ele esgotou todas as vias possíveis, deu todas as chances do tribunal rever as suas idiosincrasias, passar a respeitar a Constituição, a respeitar lá as garantias do artigo 5º de vedação de tribunal de exceção, respeitar as garantias as prerrogativas do Ministério Público Federal, que é o titular da ação penal, as prerrogativas da polícia, que é responsável pela investigação, pelas investigações, a imparcialidade do julgador. Ele está dando essa oportunidade, fazendo ali o dever de casa, eu diria, empurrando com a barriga até chegar o dia de setembro, onde as coisas terminam. Então, essa ação, se a gente for analisar apenas o aspecto técnico jurídico, é uma ação inútil. Você não entra com uma ação num órgão judicial onde os juízes são suspeitos. Não se faz isso. Não tem sentido, não é um instrumento adequado. Se o juiz é suspeito, eu vou recorrer ele por quê? Se uma decisão de juiz suspeito é uma decisão nula, está escrito lá no Código de Processo. Se o juiz que ouse julgar, sendo ele escancaradamente suspeito, comete crime de responsabilidade, então o Fachin vai julgar de cara, ele suspeito, não se declarou suspeito, crime de responsabilidade.
ele julgou sendo suspeito, independente de ser favorável ou contra, crime de responsabilidade. Então, ali ele deu margem ainda para o ministro se autoincriminar. Mas, pela leitura que eu faço, os ministros não estão conscientes do que está acontecendo, eles vão se dar o poder de julgar. É o que o presidente quer com esse tipo de ação. É a minha aposta nesse sentido, porque fora isso, nada faz sentido. Renato, o presidente também vetou o fundo de 5 bilhões tão esperado pela imprensa, tão esperado pela esquerda. É que imprensa e esquerda buga meu cérebro. E estava também sendo pressionado pelo Kassab para liberar esse fundo. Ele comprou mais uma briga, bateu a mão na mesa e falou: quem manda sou eu, tá ok? Camila, mais uma vez, mais uma comprovação de que Bolsonaro segue uma estratégia. Ele está agindo agora para expor tudo que não funciona no país. Expondo o Supremo, expondo o Senado, já expôs a Câmara dos Deputados, né? Agora vai expor mais ainda o Congresso Nacional. Ele não está preocupado com reações de Congresso Nacional, se vão derrubar o veto ou não. Porque ano que vem, o sistema eleitoral será outro. Tudo será diferente ano que vem. Eu não estou falando, não estou inventando moda. Está desenhado isso. Para quem conseguir romper as suas crenças limitantes, enxergar que as coisas estão na iminência de serem alteradas. Esse status quo criminal em que a gente vivencia há décadas está com seus dias contados. Né? É isso que está acontecendo. Ah, mas eu não estou vendo. Você não está vendo porque você não quer aceitar coisas que não estão aqui na tua visão. Você não tá, eu estou pegando meu telefone aqui, eu não estou segurando isso. Né? Os fatos estão isolados, estão soltos, são elementos que, se você trouxer para a mesa de análise, você vai chegar a conclusões que, dentro de uma visão retrospectiva, a gente taxaria como impossível. Só que não existe nada impossível, absolutamente nada é impossível. O Bolsonaro gosta dessa fala do Bolsonaro, ele falou que estava em Mato Grosso, na época, em 2014, conversando com um porteiro de hotel, batendo papo. Ele chegou para o porteiro: o que você acha a minha chance de ser presidente? É mais fácil você ser dono do hotel ou eu ser presidente da República? O porteiro, com certeza, eu ser dono do hotel. Né? É mais ou menos isso. As pessoas ainda estão com aquela ideia do impossível. É impossível acabar com o Estado criminal. É impossível o Brasil se tornar um país próspero, eliminando tudo quanto é falcatrua das instituições, enxugando o Estado, construindo um sistema educacional decente, né, valorizando as pessoas, dando oportunidade às pessoas conquistarem ali os seus bens, a sua abundância pelo próprio mérito. Tudo isso é impossível até então. Né? Então, é isso que está sendo rompido, e as coisas estão vindo de uma forma homeopática, né? E as pessoas, principalmente os bons jornalistas, eu sempre falo, os bons jornalistas estão despertando, já estão enxergando de uma forma miraculosa que os militares realmente são os salvadores das liberdades, que eles não são golpistas. Eles estão despertando para a ideia que realmente golpistas são esses que estão se valendo do ativismo judicial, desses ataques constantes ao governo, né, ao país e às liberdades. Então, a eureka, né? Estão descobrindo que a pólvora serve para ser usada para o bem, não apenas para o mal. Renato, agora chegamos aqui no ápice da live, do vídeo. O pedido de impeachment do presidente Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. Cara, é muito termo, né? Presidente, ministro, não sei o quê, né? Mas vamos falar sobre ele, porque eu achei genial o jeito que ele começou esse pedido. Eu achei esse cara fantástico. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Otávio Soares Pacheco. Reafirmo a minha independência, meu compromisso com a Constituição e a minha devoção com as liberdades individuais. Desaparecendo a liberdade, desaparecerá o debate de ideias, a participação popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular. Uma ação livre só se constrói com liberdade, e a liberdade só existirá onde houver um Estado democrático de direito.
que, por sua vez, nunca será sólido sem a existência de um poder judiciário autônomo e magistrados independentes e um Supremo Tribunal Federal imparcial, para que possa exercer a sua grave função de guardião da Constituição e das leis e de garantidor da ordem na estrutura governamental republicana com irrestrita possibilidade de debates de ideias e respeito à diversidade. Alexandre de Moraes. Sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal em 21 de fevereiro de 2017. Olha, para iniciar foi bacana, mas o presidente sabe... Foi top, vai! Não, isso com certeza foi bonito, uma entrada bonita, mas o presidente sabe que de onde nada se espera, de onde nada vem mesmo. Isso é uma frase clássica lá do Barão de Tararé, né, salvo engano, e ele sabe que isso aí não vai dar absolutamente nada. Ele sabe que não é isso que vai resolver o problema do país. Quem dera que o problema do país fosse apenas o ministro Alexandre de Moraes. Então, ele apenas está jogando o jogo, fazendo a parte dele. Já houve vários pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes, pessoas do povo, advogados, deputados, próprios senadores, mas não por parte do chefe de Estado, quem tem o dever constitucional de manter, defender e cumprir a Constituição e que é chefe supremo das Forças Armadas. Então, primeiro, assim, a postura do presidente foi muito simbólica, muito relevante diante desse cenário. Ele está dizendo que as coisas estão erradas. Então, ele está falando que essa narrativa politicamente correta já deu o que tinha que dar. Ela está esgotada, ela está falida, ela é mentirosa, ela é desinformativa, ela é atentatória aos verdadeiros valores inerentes ao regime democrático. É isso que ele está dizendo para o Rodrigo Pacheco. É isso que ele está querendo que o Rodrigo Pacheco reconheça, saindo dessa bolha do Senado, mostrando para ele, olha só, Pacheco, não me importa os interesses que você tem junto com o Supremo. Importa que você está numa função importante da República, ou na República das Bananas, dependendo do enfoque que a pessoa prefira, e você vai ter que cumprir sua missão. Se você não quiser, também não tem problema, eu estou te dando uma oportunidade, que a conta vai chegar. Beleza? A conta vai chegar. É esse o recado. Se o Pacheco vai dar seguimento a esse impeachment ou não, o que o país precisa é irrelevante. Irrelevante. Porque o final dessa história já está mais do que desenhado. Apenas o presidente está esgotando os meios dentro das 4 linhas da Constituição para não dar margem depois a qualquer gritaria. A gritaria vem de qualquer forma. Essa é a questão. Vem de qualquer forma e ela terá que ser ignorada. Ela será ignorada. Porque diante do cano, aquele cano quente, o que é um grito? É mais fácil a pessoa emudecer. A gritaria vai ser contida facilmente. Então, esse é o cenário dentro de uma estratégia militar que eu tenho certeza que está em curso, para colocar fim à distopia Brasil. Renato, jogando limpo agora, tá? Jogando limpo comigo e com a galera que nos assiste aqui, na qual eles nutrem um grande carinho e respeito pelo senhor. O que podemos esperar do dia 7? O fim dessa história. O início do fim dessa história, eu diria. O início do fim dessa história. Eu vejo que não tem como passar, isso aí ser postergado além do dia 7. Por que eu falei? Pelas próprias falas do Bolsonaro. Ele já falou que será a última, a fotografia que ele quer mostrar para o mundo, para fazer valer a vontade da população. Não tem mais motivo para se postergar além disso e continuar permitindo, fazendo vista grossa para essas atrocidades às liberdades básicas, às liberdades fundamentais. As falas do Bolsonaro, eu diria que colocaram ele próprio em xeque-mate para justificar uma postergação de um fazer, respeitando lá o artigo 78, que foi um compromisso que ele assumiu, sobretudo o artigo 7.62 lá, de atribuições das Forças Armadas. Então, assim, o próprio Bolsonaro, com a fala dele, se colocou em xeque. Eu diria que é um xeque do bem. Um xeque do bem, porque ele é um xeque que a população aprova. Então, ele vai sair do xeque com aval da população.
Então, eu vejo dessa forma. Então, não há razão para as pessoas ficarem preocupadas, nenhuma razão. O que está acontecendo nos atos dos outros poderes são atos de desespero, no mínimo por falta de compreensão do que está acontecendo, ainda muito apegada a essa narrativa do politicamente correto, nessa prisão jurídica cognitiva aí que idiotizou todo mundo. As pessoas, muitos ainda veem tudo como teoria da conspiração e não têm a leitura clara da situação. Mas, até 7 de setembro, com as coisas se agravando como estão, né, será ali o marco da nossa história, a reindependência do Brasil e as coisas começando a ficar evidente, verdadeiramente evidente, porque até agora vigoram as tais aparências. Mas você não está vendo o que eu estou vendo? Não, eu não estou vendo o que você está vendo. Eu estou vendo aquilo que você quer ver. Mas eu vejo coisas além do que você está vendo, que te fez chegar a essa conclusão pessimista, derrotista, de fim do mundo. Eu vejo outras coisas. Então, essas aparências limitadas aos 5 sentidos são muito aquém do que verdadeiramente está acontecendo. O presidente sabe de muita coisa, ele tem provas de muita coisa, apenas está jogando o jogo da politicagem de uma forma homeopática, testando um poder, expondo outro poder aqui, de uma forma que não fique dúvidas lá na frente. Tudo será muito bem feito e a única certeza que eu tenho, a vitória final do país e, obviamente, da população. A colheita será muito interessante para esse pessoal hoje que está andando fora das 4 linhas da Constituição. E, Renato, de hoje, dia 21 ao dia 7, o que nós podemos esperar? Que o Supremo tire um pouquinho o pé do acelerador, porque isso aqui virou uma máquina de moer, gente, né? Então, que ele tire um pouquinho o pé do acelerador ou que ele arrisque, dispute força com o presidente e venha com mais força para cima? Depende do Bolsonaro. É o Bolsonaro que está no controle. Você vê que o Bolsonaro, essa semana, ele diminuiu a temperatura. Mas por que o Supremo foi para cima? Ele foi para cima porque ele escutou declarações que foram, entre aspas, antidemocráticas, atentatórias às instituições democráticas. Mas isso não foi o Bolsonaro que causou. Foram os cidadãos que estão indignados com o que está acontecendo e entrou naquilo que a gente já conversou. A gente não vive numa democracia. Então, qual é o limite da liberdade de expressão segundo a vontade dos autocratas que desenharam essa pseudo-democracia de hoje? Qual é a prudência que caracterizaria uma liberdade de expressão aceitável? Então, a responsabilidade da ação contundente, abusiva do tribunal e da Polícia Federal, que apoia isso, desse nicho da Polícia Federal, quem deu causa foram os próprios cidadãos. Semeadura livre, colheita obrigatória é para todo mundo. É a lei da vida, a lei do retorno, causa e efeito. Então, não foi o Bolsonaro que deu causa a isso. Então, é por isso que o Supremo acelerou, não em função do Bolsonaro. Agora, para o Supremo recuar, as pessoas adquirindo consciência e tendo mais prudência, o Supremo vai ficar na dele. Dependendo de como o Bolsonaro haja, o Supremo, em ato de desespero, vai querer acompanhar. Porque ele não tem como retroceder, ele vai querer mostrar força. Então, são as duas possibilidades que podem acontecer para fazer o Supremo avançar sobre as liberdades e, mais uma vez, atropelar a Constituição. São situações em que pessoas físicas darão causa por estarem indignadas e não entenderem o momento que a gente está vivendo, não aceitarem que nós não somos em democracia e ajustar as liberdades ao exercício compatível com esse status quo. E a outra situação é a provocada pelo Bolsonaro em relação a uma fala, em relação a uma prova que ele traga à tona, reação, uma atitude mais concreta, provocando o Supremo para que coma alguma isca, levando, dentro dessa guerra, o inimigo para aquele lugar que ele deseja. Então, são as duas possibilidades que eu vejo. Mas que está no controle do presidente, eu não tenho a mínima dúvida. Doutor, como o pessoal faz para seguir o senhor e acompanhar minuto a minuto do dia? Já que saiu uma matéria, o senhor já posta, já comenta e já deixa a gente super informado. Como o pessoal faz para te acompanhar?
Camila, Renata R. Gomes, tá em tudo, né? Tá no Bom Perfil, que é uma rede brasileira que vale a pena investir, que não tem censura. Tá no Getter também, uma rede americana, é boa, também não tem censura. Face, não dá para falar a mesma coisa, né? Mas está lá, Renata R. Gomes. Aqui nessa plataforma, idem. Que mais? Instagram, Renata R. Gomes Oficial. Twitter, Renata R. Gomes Off 1. Então tá tudo lá. Renata R. Gomes acaba me achando. Grupo de Telegram, doutor? Renato R. Gomes também. Renato R. Gomes. E tá lá como... Se entrar com aquele link t.me /Direito Lógico para Todos. Tá lá também. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos e por renovar as nossas esperanças. Camila, manter paz de espírito sempre. Eu gosto de falar. Por que a gente não deve ofender as pessoas? Né? A gente não gosta do ministro que fez isso. O ministro falha, é uma pessoa que erra. Paciência, ele paga o preço dos erros dele. Mas ele está atrapalhando a minha vida. Não, você que está se deixando atrapalhar porque você não sabe lidar com os erros dele. A responsabilidade sempre é individual. Eles erram muito, né? Tudo bem, a responsabilidade é individual. Essa concepção que falta nas pessoas. A gente não pode condicionar nosso bem-estar ao que o outro faz. Isso é loucura. É insanidade. Se a gente ficar dependendo de um outro, a gente está dependente. Está dependente de terceiros. Não é assim que a vida funciona. A gente tem que refletir a respeito disso e trabalhar a questão da inteligência emocional, inteligência espiritual também. O que eu estou aprendendo com isso que está acontecendo? Como é que eu estou me transformando numa pessoa melhor? Inteligência emocional, como é que eu lido com as minhas sombras? E as suas sombras são suas emoções negativas, seus pensamentos negativos que fazem você agir, partir para a briga. Partir para a briga com o terceiro que te desagradou. Claro, os ministros têm um nível de consciência deles, eles fazem o que é certo, na visão deles. Ponto final. Se a gente passa a analisar as coisas dessa forma, a gente consegue manter um bem-estar e aguentar o tranco até dia 7 de setembro. Se você não consegue, você vai agonizar, você vai sofrer, você vai passar mal, porque as coisas estão fora do nosso controle. Então, olhar para dentro sempre. Essa é a dica que eu deixo hoje. É difícil? Muito. Mas é treino, é estudo e é exercício no dia a dia nas pequenas coisas. Eu só quero chegar até o dia 7 sem ser presa, o que, para mim, já vai ser assim, uma grande conquista. Bateu o dia 7 e vai fazer, não estou presa. Para mim já vai ser uma grande conquista, doutora. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês e, por favor, dá o like, compartilha, porque eu preciso crescer esse canal aqui por conta da monetização, já que eu só vivo disso, tá? O que você fez, foi sequestrar a minha forma de sequestrar minha família, de alimentar minha família. Então, por gentileza, curta, compartilhe e se inscreva. Um mega beijo no coração de todos e não esqueçam que hoje à noite tem Cissa Bailey contando tudo sobre os Estados Unidos e no domingo de manhã tem o Ivan Kleber falando da Europa, Estados Unidos e a Ásia. Então, se inscreve aí e ativa o sininho, tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até mais.